Olá, Leandro, bom dia. Tudo bem, Bom amigo? dia, Me tudo ouvindo? bem? Legal, legal. Continuamos nós aqui da aula 18. Hoje a gente vai falar sobre penas restritivas de direito e multa. Pena restritiva de direito e multa. Já estamos longe no curso aí, hein, Leandro? Estamos já na aula 18, estamos quase lá. Nossa proposta aí de 25 aulas. Então, logo, logo a gente vence, se Deus quiser. E tá aí na tela com efeito e tudo mais. Quando a Amanda assistir isso, valeu, Amanda. Regime de cumprimento de penas restritivas de direito e multa. Na última aula, a gente falou sobre o cumprimento de penas privativas de liberdade, que é a pena mais alta que nós temos no, aqui no Brasil, a pena mais elevada. E, obviamente, como a gente já tem observado, por mais que seja o que se tem para ser utilizado, não se resolve bem o problema. Por mais que a gente fale nas finalidades da pena, a gente já teve uma aula sobre isso, fazendo menção. Tá, eu aqui enviando mensagem, deixa eu tirar aqui o áudio. Por mais que a gente fale sobre isso, fazendo menção a o efeito, a função retributiva da pena, a função preventiva da pena. A bem da verdade é que é bem assim insuficiente, incipiente os efeitos que a gente observa da pena privativa de liberdade. Mas ainda assim é o melhor que temos. E quando é possível, daí a lei abre margem para que a gente faça um ajuste diverso, para que ao invés da pena privativa de liberdade, nós tenhamos penas restritivas de direito ou mesmo uma pena de multa. E é sobre exatamente isso que a gente vai ver hoje. E essa parte do direito penal relacionada às penas, como a gente já mencionou em aulas anteriores, é um trecho assim muito de que a gente tem que ter mesmo acesso ao texto de lei. A gente precisa fazer uma leitura direcionada, uma leitura dirigida. E é isso que a gente tem feito nas últimas aulas e seguiremos hoje. Então, o primeiro artigo relevante, obviamente, para a gente compreender o tema, é o qual faz menção às espécies de penas restritivas de direito. Então, a gente tem aí o artigo 43 do Código Penal, que faz menção a 6 espécies de penas restritivas de direito, penas que são distintas da privação da liberdade. Então, a primeira delas é a prestação pecuniária, ou seja, um pagamento em dinheiro, e é um pagamento que não tem relação necessariamente com um dano material que a vítima tenha sofrido, pode ser até uma margem fundada em dano moral. Então, geralmente, quando a gente vê aqui prestação pecuniária relacionada com uma pena do direito penal, a nossa primeira reflexão, a nossa primeira suposição é pensar que se trata de uma recomposição material, mas não necessariamente. A prestação pecuniária pode ter mesmo um viés moral até. Daí a segunda pena restritiva de direito, perda de bens e valores. Bens que podem ser móveis ou imóveis, também destinados a um fundo penitenciário, destinados a um fundo penitenciário para que promova melhores condições nos presídios. Então, perda de bens e perda de valores. Esses bens podem ser móveis ou imóveis. Esses valores podem ser, seja aqueles que constam, que estão presentes na conta daquele que está sendo acusado, seja eventualmente papéis, ações, né? Essa espécie de valores mobiliários que a pessoa, que o acusado possa ter.
Então, prestação pecuniária, perda de bens e valores, outra possibilidade, limitação de fim de semana, e que, a bem da verdade, a limitação de fim de semana nem é uma restrição de direito, é uma restrição de liberdade. Não é uma restrição de liberdade contínua, como é a privação de liberdade, a pena privativa de liberdade. Mas é uma privação de liberdade descontínua, mas é uma privação de liberdade, a limitação de fim de semana. O quarto, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, é uma pena com a qual nós estamos bem familiarizados. Então, em razão como reprimenda aquela prática delitiva e até uma postura pedagógica, instrutiva daquele que cometeu o delito, então ele se sujeita a eventualmente uma pena de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, que vai ser identificada ali pelo magistrado onde esse cumprimento se dará, e é para penas que sejam superiores a 6 meses, diga-se de passagem. Interdição temporária de direitos, que é uma série de possibilidades de interdição temporária de direitos que vamos ver aí na sequência. E, por fim, limitação. Não é limitação aqui, tem 2 vezes, eu acho. Mas, enfim. Artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Aqui é um ponto interessante, curioso, viu, Leandro? Porque o artigo 44, embora ele faça menção que as penas restritivas de direitos são autônomas, em regra, majoritariamente, de forma esmagadora, as penas restritivas de direitos, elas são aplicadas em substituição às privativas de liberdade. Então, primeiro aplica-se a pena privativa de liberdade, e aí, em substituição à pena privativa de liberdade, aplica-se penas restritivas de direito. Isso foi excepcionado quando entrou em vigor a Lei de Drogas, o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, porque lá se prevê, né, se prescreve pena restritiva de direito autônoma mesmo. 5 meses, quando há incidência 10 meses, enfim, no caso de prestação de serviço à comunidade, por exemplo, mas em regra, a pena restritiva de direito ela vai vir como substitutivo à, à privação de liberdade quando os requisitos objetivos e subjetivos são supridos. Então, primeiro, quanto aos requisitos objetivos para essa substituição, está aí na sequência, no artigo 44. Então, o que é preciso se observar? Você vai fazer uma defesa, quer que, obviamente, a pena do seu cliente que está na privativa de liberdade seja convertida, seja substituída por restritiva de direito. Então, o que precisa constar? Quais são os requisitos? Então, nós temos requisitos de ordem objetiva e temos requisitos de ordem subjetiva para a substituição. Estes são os de ordem objetiva. Artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas, substituem as privativas de liberdade quando, inciso primeiro, aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena, se o crime for culposo. Então, aqui, nesse bloco aqui, já algumas informações. Então, para que essa pena privativa de liberdade, ela eventualmente seja substituída por restritiva de direito, a pena precisa ser até 4 anos. Se ela for superior a 4 anos, então eu não posso fazer essa substituição, essa conversão. Além disso, por mais que a pena seja igual ou inferior a 4 anos, mas está embutido nessa prática delitiva, violência ou grave ameaça, então eu também não posso fazer a substituição. E por fim, tratando-se de crime culposo, então não se pensa em margem de pena, porque é culposo ou em violência, tá? Foi sem querer, foi por negligência, foi por imprudência, foi por imperícia. Então, nesse caso,
independente da pena, é possível que seja feita a substituição da privativa de liberdade para a restritiva de direito. Há quem diga, e aí isso é um ponto importante para aqueles que fazem a defesa, né, que em casos de crimes de menor potencial ofensivo, se mesmo com a violência ou grave ameaça, ainda assim se defende, se postula, muitos doutrinadores fazem assim, que se postula pela conversão, pela substituição da privação de liberdade por substituição em restritiva de direitos, justamente porque é um crime de menor potencial ofensivo, não teria tantos desdobramentos. Então, há quem concorde, há quem não concorde. Nos termos aqui objetivos, se tem violência, se tem grave ameaça, não há margem, mas há defesa nesse sentido. E o artigo 44, inciso segundo, ainda falando em requisitos objetivos, o réu, a pena restritiva de direito, né, que é autônoma, pode ser substituir a privativa de liberdade quando o réu não for reincidente em crime doloso. Então, ao menos em regra, esse benefício da substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito se destina a réus primários e não a reincidentes, embora, como consta aqui no parágrafo terceiro, isso precisa ser, de alguma forma, temperado. E veja o que consta aqui. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ou seja, reincidência específica. Então, assim, o que consta do 44, inciso segundo, é que é caso de reincidência, se trata de crime doloso, então não deveria haver a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito. Mas, temperando com o parágrafo terceiro, é possível que o magistrado, avaliando o contexto, avaliando as circunstâncias judiciais, verificando que esse novo erro, esse novo crime praticado pelo agente não é o mesmo crime, ou seja, não é uma reincidência específica. Nesse caso, também seria possível a substituição, a conversão da pena restritiva da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Aí, no inciso terceiro, consta exatamente os requisitos subjetivos, que é uma referência lá ao artigo 59 do Código Penal, que é o que é utilizado ali para a pena base, inclusive. Porém, essa é uma análise que se dá ao final. Veja, o magistrado ele já observou a dosimetria da pena, dividida em três partes. Então, primeiro estabeleceu a pena base, com base no artigo 59, depois avaliou atenuantes e agravantes, depois causas de aumento e causas de substituição, e uma vez concluído esse processo, uma vez concluído esse pacote, ele identificou a pena cabível, uma pena privativa de liberdade. Só que daí ele vai substituir, verificados os requisitos, vai substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E ao fazer essa substituição, dentre os requisitos, ele vai avaliar, como a gente viu, os requisitos objetivos e vai vir a fazer uma nova avaliação agora de requisitos subjetivos. Quase todos estes estão presentes no artigo 59, só dois deles que não. Dá para a gente fazer o paralelo entre o 44 e o 59. Mas aqui, no 44, inciso terceiro, que são os requisitos subjetivos para substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, estão culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias. Então, isso aí é o que entra. O comportamento da vítima, por exemplo, não entra, que está lá
no artigo 59, porque não é algo a se considerar nesse momento para a aplicação da pena. Vamos aí para uma questãozinha para o Leandro gabaritar fácil. Leandro, você consegue ler aí para a gente, por favor? Inclusive, Leandro, fica à vontade para abrir a sua câmera, é Ra- muito, Rapaz, muito hoje inspiradora eu tô a na sua, cama. Se eu abrir a câmera aqui, você vai cair de costa. sua foto aí cantando, é sempre muito inspiradora, né? Mas é mais legal quando está aberto para a gente trocar uma ideia. Você consegue ler para a gente, por favor? É o seguinte: Cássio foi denunciado. Professor, só um segundinho. Vou ter que ver só um minutinho. Só vou dar um ok aqui. Pronto. É... Ai, caramba, cadê? Cássio foi denunciado pela prática de um crime de dano qualificado. Crime de dano. Por ter atingido bem municipal. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Merecendo destaque que, de sua folha de antecedentes criminais, consta uma única condenação anterior, definitiva, oriunda de sentença publicada 4 anos antes, pela prática do crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Ao final da Desse instrução, trecho, desculpe interromper, Leandro, mas desse trecho até aqui, qual a informação que a gente pode já colher? bom, primeiro que é crime culposo, e lá ele diz que não poderia ser crime doloso para ser aplicada a substituição. Então, é o que eu estou tirando de informação por enquanto, num dos incisos, né? Mas o Não crime que ele sei, praticou agora é doloso. dano qualificado. O crime que consta na folha dele é culposo, mas o crime que O ele crime praticou agora é doloso. é doloso. É, Só que são crimes diferentes. são crimes diferentes, a pena é menor que 4 anos, é o que dá para tirar ali, né? Uhum. A condenação foi oriunda de um crime culposo, então não é reincidente, em crime doloso. Uhum. Não foi com grave ameaça, né? Não foi um Exatamente, crime que ele foi o crime de dano, né? é De um bem público, domínio público. mas não tem Então, violência, grave ameaça à não é grave pessoa, né? ameaça. É, não Beleza, sei se teria outra coisa, acho que é isso. acho que é isso. Vamos lá. Ao final da instrução, Cássio confessa integralmente os fatos, dizendo estar arrependido e esclarecendo que perdeu a cabeça no momento do crime, sendo certo que está trabalhando e tem 3 filhos com menos de 10 anos de idade, que não são por ele que são por ele sustentados. Apenas Esse quadro aí quanto à família dele e tudo mais, a gente pode é, dizer é, o que pessoal tá no pacote das circunstâncias, né? Que, é, o requisito subjetivo. tipo um crime falimentar, falimentar não, crime, o pessoal fala que é porque ele estava com fome, não sei. Eu digo assim, aquela parte lá dos requisitos Subjetivos. subjetivos, aqui é 44, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado. Então, E os nesses motivos, elementos né? aqui de conduta social, personalidade, por que que é importante, no caso, o advogado fazer essa menção? Não, ele é pai de família, ele é responsável, ele trabalha, tanto trabalha que sustenta filhos. Então, Uhum. são elementos que compõem esse quadro aqui de conduta social e personalidade do condenado, A certo? própria Constituição, né? Vamos lá. É, eu não sei se a confissão aí entra aí como uma conduta social, não sei. Porque a confissão ela já é uma atenuante que foi vista lá Já é atenuante. na segunda fase, né, da dosimetria. Uhum.
Apenas com base nas informações constantes, o advogado Cássio poderá pleitear, de acordo com as previsões do Código Penal, em sede de alegações finais, o reconhecimento do perdão judicial, o reconhecimento de atenuante de confissão, mas nunca sua compensação com a reincidência, substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, apesar de o agente ser reincidente, o afastamento do agravante da reincidência, já que o crime pretérito foi praticado em sua modalidade culposa e não dolosa. Aí a gente está estudando, seria C, né? Mas se a gente tivesse numa prova que todos os assuntos estariam envolvidos, ficaria mais difícil de compreender, né? É, é. Você tem razão. A resposta é a letra C. Tá? Não, não é, a gente vai estudar para frente perdão judicial, vai verificar que não é o caso de perdão judicial, porque o perdão judicial ele acontece quando se observa que o resultado do crime praticado por si só já é uma penalidade Uhum. pro acusado. O reconhecimento da atenuante da confissão. Ok, isso aí vai estar lá dentro da análise da atenuante e agravantes e tal. No caso, essa aí é uma atenuante, mas nunca sua compensação com a reincidência, ou seja, não é possível compensar reincidência com confissão lá nessa análise da dosimetria. Então, segundo a questão, considerando que isso aí tá dentre as questões, dentre as assertivas erradas, seria uma possibilidade essa compensação lá na dosimetria da pena. O afastamento da agravante da reincidência, já que o crime pretérito foi praticado em sua modalidade culposa e não dolosa. Então, não se afasta a agravante da reincidência. É reincidente de toda forma. Agora, como no caso não é uma reincidência específica, né, no caso aí é o que aconteceu no passado é um crime culposo, etc. e tal, isso não impede a conversão da privação de liberdade por restritiva de direito. Então, até por dedução, aí essa questão seria bem possível, né, Leandro? Letra Sim, C, sim. substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar de o agente ser reincidente. Porque, como a gente observou lá, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 44, por mais que seja reincidente, é possível substituir observados alguns critérios, quando não há reincidência específica e assim por diante. Duração das penas restritivas de direito. Bom, as duas penas restritivas de direito iniciais não dá para a gente pensar em termos de tempo, porque é em termos de grana e em termos de bens, né? Que é prestação pecuniária, perda de bens e valores. As demais dá para a gente pensar em termos de tempo. E o que a previsão que se tem é que as penas restritivas de direitos terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Então, daí a importância e a necessidade de se estabelecer primeiro a pena privativa de liberdade, que então será substituída, se o caso for restritiva de direito. Porque o tempo da privativa de liberdade é o tempo da restritiva de direito, o que só não se aplica à lei de drogas, porque lá é uma pena autônoma. Né? Então, não é uma substituição. A própria pena já a pena direta, autônoma, já é, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. E aí 5 meses no caso de primário e 10 meses no caso de reincidência. Prestação pecuniária, que é grana, dinheiro, pagamento em dinheiro. É os termos aí do artigo 45, parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, seus dependentes
ou entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz não inferior a um salário mínimo, que no caso está em R$ 1.300 agora, né, 1.320, acho, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiados. Então, aqui algumas informações. Primeiro, prestação pecuniária é pagamento em dinheiro. Segundo, esse pagamento em dinheiro se destina à vítima, se destina, eventualmente, a seus dependentes. E se não tiver vítima ou dependente a que essa pena possa ser paga, então ela se destinará à entidade pública ou privada com destinação social. E a pena mínima, o pagamento mínimo é de um salário mínimo, e isso pode ir até 360 salários mínimos. Então, multiplica aí 1.300 por 360, que a gente chega lá nessa margem. E, mesmo ante essa condenação, nada impede que a parte lesada ingresse com ação indenizatória em juízo na busca por um complemento dessa indenização. E quando isso acontecer, isso que já foi pago em seara criminal será computado em seara civil, para efeitos de indenização. Então, se no civil você alcançou uma indenização de R$ 30.000 e na esfera criminal você já tinha sido pago, indenizado com R$ 5.000, então ficarão R$ 25.000 para serem quitados junto à instância civil. Aí tem no parágrafo 2º um detalhe curioso sobre a prestação pecuniária, que diz: se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária poderá consistir em prestação de outra natureza. Prestação de outra natureza é essa? Por exemplo, é possível pagar em serviços, em mão de obra, é possível pagar com cesta básica, né? Então, é possível que essa prestação pecuniária, que é um pagamento em dinheiro, seja admitido, e aqui fica bem claro no parágrafo 2º, se houver aceitação do beneficiário, então depende do beneficiário aceitar ou não, então fica a possibilidade de pagamento com prestação de outra natureza, o que não se aplica, obviamente, como consta aí no final da nossa tela, àqueles crimes de violência doméstica contra a mulher. Tá? Porque é aquela velha história, antes de 2006, o cidadão batia na mulher, batia na companheira, chegava na delegacia, pagava a cesta básica e ia para casa. Então não fazia nenhum sentido um atentado contra a dignidade dessas mulheres, que depois de tudo, de sofrer toda a agressão, depois de sofrer o desgaste psicológico de todas as espécies, conduzindo aquela questão à apreciação da autoridade policial, por fim, ficasse, matasse com pagamento de cesta básica ou qualquer outra prestação pecuniária. Então, nessa seara, isso não seria possível. Mais Fernando, uma só questão aí, Leandro. só uma questão. O beneficiário do parágrafo segundo ali é o agente ou é a pessoa, a vítima? A Para mim não vítima? ficou muito vítima. Ah, tá. Que às vezes, assim, eu poderia estar interpretando o beneficiário da substituição de privativo de liberdade, que é um beneficiário, né? Está se beneficiando de uma Uhum, restritiva de liberdade por uma restritiva de direito. Ele é um beneficiário também, entendeu? Aí eu buguei um entendi. pouquinho. Então Uhum, é a vítima, aí, no caso. Tá, sim. beleza. Vamos lá. Pode ler para a gente, por Após, favor? sim, após regular trâmite de ação penal, João foi condenado criminalmente por ter enviado para o exterior grande quantidade de peles e couros de jacaré em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente.
Na sentença condenatória, o juiz substituiu a pena privativa de liberdade de reclusão de 2 anos por pena restritiva de direito de prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a determinada entidade pública, no valor de 400 salários mínimos. Hum. Especificamente, no que tange o valor da prestação pecuniária, o advogado João deve recorrer da sentença, alegando que, de acordo com a legislação de regência, tal montante deve consistir em 40 salários mínimos, sendo vedada a dedução do valor pago de eventual multa administrativa a que João for condenado. Deve estar limitada a 40 salários mínimos, sendo que o valor pago será abatido do montante de eventual multa penal a que João for condenado. Não pode ser superior a 60 salários mínimos, sendo vedada a dedução do valor pago de eventual multa civil a que João for condenado. Não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos, sendo certo que o valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que João for condenado. Bom, isso é texto de lei, né? Número D. Fernando, você está aí? Só fui encostar a porta aqui que o pessoal chegando. E então, Letra identificou D, texto de lei, né? Texto de lei aí. qual? Letra D. Exatamente. Então, vejo que é só uma questão, a questão não é difícil, mas o texto de lei precisa estar fresco na mente, Sim, exato. porque senão a pessoa pode se confundir, né? Então, não é porque a Exato. questão é difícil nesse caso. O texto é até É. comprido, né? Toda uma historinha, mas é questão só de saber quais são as margens para Uhum. aplicação de prestação pecuniária e com isso já se identificar qual é a resposta. Então, letra D. Muito bem. Perda de bens e valores. Então, aqui o primeiro detalhe sobre perda de bens e valores é que no caso lá da prestação pecuniária, aquele pagamento vai para quem? Para a vítima, para entidades públicas ou privadas, Exatamente. Agora, aqui na poder perda de bens e judicial. valores, olha o que acontece. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Já ouviu falar sobre o FUNPEN, Leandro? FUNPEN, eu já vi Fundo Penitenciário Nacional mesmo, mas como essa sigla não. Exatamente. O objetivo, você então já sabe também qual é o objetivo do fundo penitenciário? Que o nome já diz, né? É, é para manutenção das penitenciárias, né? Exatamente, exatamente. Então, uma das penas possíveis é essa restritiva de direito, essa perda de bens, e aí a gente precisa lembrar que esses bens podem ser móveis ou imóveis, e essa perda também de valores, porque né, prendemos o Leandro, aí vamos ver aí, pô, o cara investe em ações, né, aquela coisa toda, então de repente tem uma, uma margem para ser aproveitada aí no como restritiva de direito e destinada ao Fundo Penitenciário Nacional. E isso é um ponto que pode confundir, que a gente pode acabar esquecendo, confundir prestação pecuniária com perda de bens e valores e a destinação. E está presente no texto, não tem uma coisa a ser explicada. Está no texto. Então a gente tem que guardar
essa informação. Pergunta, Leandro, há distinção entre perda de bens e valores e confisco? Eu acredito que sim. Hã? Sim, na minha visão, sim. E qual é? Perda de bens e valores está relacionada a uma punição, né? E o confisco está relacionado ao direito tributário, né? Tipo, É assim, o confisco, ele necessariamente está relacionado a algo que você tenha obtido em razão da prática do crime. Então, você sim. obteve aqueles valores, você obteve aqueles bens em razão do crime praticado. Então, nós estamos confiscando, o Estado está confiscando. Agora, os bens e valores, eles não necessariamente precisam advir da sua prática delitiva. Você pode até ter os obtido por meios lícitos, mas eles serão utilizados para compensar o prejuízo que você causou em razão da sua prática delitiva, Hum, certo? é, A diferença entre perda de bens e valores do parágrafo terceiro e a perda de bens e valores do artigo 91, inciso 2º, a linha B, porque em ambos os casos se faz menção à perda de bens e valores e à distinção. No caso, por exemplo, desse que a gente está estudando, né, artigo 45, parágrafo terceiro, o primeiro ponto é que se trata de uma pena substitutiva, uma pena restritiva de direito que substitui uma pena privativa de liberdade. Ao passo que essa previsão lá no artigo 91 é um efeito da condenação. Então, não é essa perda de bens e valores descrita no artigo 91, ela não é em razão daquele cara que praticou um crime com pena igual ou inferior a 4 anos, que não teve violência ou grave ameaça, enfim, preencheu todos os requisitos objetivos e subjetivos, e por isso a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito. Não é esse o caso do artigo 91. No caso do artigo 91, é um efeito da condenação, certo? Então, independente de qual tenha sido a pena aplicada, independente de qual tenha sido o contexto, é possível, no final das coisas, além de todas as penas já aplicadas, que se tenha o efeito daquela condenação. E, dentre os efeitos da condenação, também é possível a perda de bens e valores, que é o que consta aí no artigo 91, inciso 2º. São efeitos da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, nesse primeiro caso da pena substitutiva, o agente não precisa ter se beneficiado com os bens e valores que estão sendo retirados dele. Já no efeito da condenação, o que nos lembra do próprio conceito até de confisco, como efeito da condenação, necessariamente, necessariamente esse bem, esse valor que está sendo tomado pelo Estado, ele é um desdobramento da prática delitiva, porque como consta aí, a linha B, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, essa aí é a distinção para a gente enxergar bem, porque numa leitura sumária pode parecer que é tudo a mesma coisa. Ah, isso aqui consta do artigo 45, parágrafo terceiro, é uma pena restritiva de direito. Mas isso aqui não é igual ao que lá do artigo 91? Não, não é igual. O primeiro caso é uma substituição à pena privativa de liberdade, então vem a pena restritiva de direito, observados requisitos objetivos e subjetivos. No segundo caso, depois que teve o trâmite normal, depois que teve a aplicação, inclusive, de pena privativa de liberdade, por exemplo,
como efeito da condenação, é natural que aquele produto obtido pelo agente em razão da prática delitiva, que esse produto ele seja tomado, né, como efeito da condenação. E é isso que consta no artigo 91, inciso 2º, a linha B. Prestação pecuniária e perda de bens e valores. Ainda falando dessas duas penas restritivas de direito que tem esse viés aí de dinheiro ou de bens ou de valores. Essa pena é possível a sucessão no caso dessa pena? Ou seja, se essa pena está sendo aplicada sobre mim, é possível que meus filhos, é possível que meus pais, enfim, eles tenham que arcar com essa penalidade? Ah, O que você acha, Leandro? eu, eu- é difícil, porque é uma pena, né? Acho que se é uma pena, acho que não. Hum. Não? Não. Por que não? Porque é, a pena não pode ser. Eu não lembro o artigo de lei, mas uma pena eu não posso pagar por um crime que outra pessoa cometeu. Não Entende? pode pagar? Não. Posso ser preso e essa substituir uma prisão. Posso Não ser entendi, preso não entendi o que você falou. Ficou meio embolado. por embolado. Tá me ouvindo? Tô. Então, essa pena é uma restritiva de direito em substituição a uma pena de liberdade. Uhum, Certo? uhum. Do mesmo modo que uma pessoa não pode ser presa em meu lugar porque eu cometi um crime, essa pena também não poderia ser transferida para outra pessoa por um crime que eu cometi. E isso em observação ao princípio da pessoalidade, observação ao princípio da intranscendência das penas, certo? Uhum, Só que tem um exato. detalhe, Leandro. Se eventualmente, ok, a pena vai recair sobre você, mas você já não está entre nós e você deixou herança para sua Então, esposa, para os seus eu filhos. lembro dessa questão da herança. Aí fica o Montemor lá, né? E aí talvez recairia Não, em cima do, recairia com certeza. né? Nesse caso, Porque eu lembro de uma. nesse caso daí, o herdeiro responde conforme as forças da herança. Então, assim, Uhum, o princípio da intranscendência das penas, ele continua a ser observado. O princípio da pessoalidade, ele continua a ser observado. A diferença é que se aquele valor foi recebido pelo herdeiro, né, a título de herança, então ele fica com a margem remanescente depois do pagamento das dívidas, certo? uhum, E isso sim. inclui, inclusive, uma penalidade criminal. Então, ok, tem uma prestação pecuniária, tem perda de bens e valores, então isso vai ser retirado das suas, não da pessoa do herdeiro, não dos seus próprios bens, da herança. Sim, E aí sim, no Monte Mora, né? o que sobrar fica para ele, mas não seria justo que a penalidade deixasse de ser aplicada porque o cara morreu, entende? O que ele deixou, ainda deixou para pagar. O engraçado é que quem, na verdade, no final das contas, será penalizado, vai acabar sendo o herdeiro, porque se ele fosse preso nesse caso, a herança não seria sido afetada, entendeu? É, tá, mas nesse caso ele não seria herdeiro ainda. Ele ainda Não, mas não ele teria poderia. ele ainda não teria recebido a herança.
o cara estaria Não, preso, mas, mas a grana ainda seria do cara, o bem ainda seria do sim, cara. mas de repente ele morreria na prisão, né? Então, outro lance aqui é interessante, que é relativamente recente no Código Penal, uma nova hipótese de perda do produto ou proveito do crime, que é quando se observa a incompatibilidade entre os bens e o patrimônio do condenado. Então, é feita ali uma análise, né, técnica, e se percebe que, em comparação, as atividades lícitas dele não poderiam gerar aquele patrimônio todo. Então, aquilo ali, ao que tudo indica, viria de uma fonte ilícita. Daí consta do artigo 91A, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Nada melhor do que isso, né, Leandro? Tá tudo certo. Sim, Muito justo. Que tudo bom que é certo. assim. Né? É, Isso infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda com produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Vamos lá, mais uma pena restritiva de direitos. Agora, serviços à comunidade ou entidades públicas. E aqui tem outros tantos detalhes presentes no próprio texto, daí a importância da gente dar uma olhada. Então, artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Então, primeiro ponto, se nós estamos falando de uma substituição de privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade, isso necessariamente precisa ser uma pena oriunda de uma pena superior a 6 meses de privação da liberdade. Parágrafo 1º. A prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. A prestação de serviço à comunidade dá-se-á a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3º. As tarefas, porque assim, tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º são muito meio que óbvias, né? Assim, é uma dedução lógica, concorda? O que é o elemento distintivo aí? Primeiro, é que a pena precisa ser superior a 6 meses, está presente no caput. Segundo, que está aqui no parágrafo 3º, as tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas, conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Então, esse é um outro elemento. A regra é que seja 1 hora de tarefa por dia de condenação. Então, eu fui condenado lá 7 meses. Vamos ver quantos dias isso consta, quantas horas isso corresponderia, sendo que devem ser prestadas uma média de 8 horas por semana, que consta lá na Lei de Execução Penal. Parágrafo 3º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, assim, para mim, os detalhes aqui, Leandro, você concorda comigo, sobre a prestação de serviço à comunidade, o que a gente precisa guardar? Primeira coisa, essa substituição é a pena privativa de liberdade superior a 6 meses. Ponto. Segundo ponto,
esse cumprimento se dá na razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. Então, quantos dias de condenação são? Exatamente nisso consiste o número de horas de prestação de serviço à comunidade. E, por fim, se a pena é superior a 1 ano, eu consigo cumprir em metade. E aí o detalhe, não é que eu vou cumprir necessariamente em 6 meses, eu vou cumprir em metade. Então, se a pena é de 1 ano e meio, quanto que é metade de 1 ano e meio? Não é 6 meses. Então, é preciso ler direitinho aqui o parágrafo terceiro para não fazer confusão. Então, se a pena substituída for superior a 1 ano, não é que a pena é de 1 ano, for superior a 1 ano, é facultado ao condenado, ou seja, ele não está obrigado, mas é possível, cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, pelo menos ele vai estar vinculado ali ao cumprimento dessa pena por metade desse tempo. Ele não pode, vou dar um corre aqui, vou dar um gás, em 2 meses vou matar. Não, tem que ser pelo menos metade, certo? Exceção aos 6 meses, é o que a gente já fez menção aí da lei de drogas. E no caso da lei de drogas, são 5 meses, né? 5 meses no caso de primário e 10 meses no caso de reincidente. É uma lógica distinta, até porque não é uma substituição da pena privativa de liberdade, é uma pena autônoma, conforme os termos da Lei 11.346 de 2006. Vamos lá, ver se a gente guardou aí essas informações. Leia para a gente, Leandro, por favor. Atentamos para que a gente está procurando aí pela incorreta, pela assertiva incorreta. Eu coloquei em negrito, mas eles não colocam na prova, não. É verdade. Sobre a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, assinale a alternativa incorreta. Consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Deve ser aplicada nas condenações Consiste acima de na 1 mês. atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Isso está certo ou está errado? Tá certo. Para mim, tá certo. Certo. Tá certo. Ok. Deve ser aplicada nas condenações acima de 1 mês até 2 anos de privação de liberdade. Não é acima de 6, né? Letra C. Dar-se-á a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Não. Está certo ou está Errado. errado? Errado. A comunidade e entidades públicas, né? Eu não lembro agora. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. E agora lascou, hein? E aí, Será qual, que a gente quais, tá qual que está errada? qual que tá errada, né? Tá vendo? Eu tô procurando de novo a correta, cara. Já, A você, já minha tinha, você já tinha esquecido que a gente estava procurando errado? você acha, cara? Então é a B. Para mim é a B. Qual? A B, letra de B de bola. Então, a primeira está certa, consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Certo. Letra C. Essas tarefas serão cumpridas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos, outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Certo? Certo. A pena superior a 1 ano pode ser cumprida em metade? Pode. Letra D está certa. Então, a única coisa que sobra é a letra B de bola, porque precisa ser uma pena superior a 6 meses. É. Sossegado. Interdição temporária de direitos, que é outra possibilidade de restrição, de substituição à privativa
de liberdade, né? Então, interdição temporária de direitos é uma espécie de pena restritiva de direitos. As penas de interdição temporária de direitos são, primeiro, proibição do exercício do cargo, função, atividade pública, bem como de mandato eletivo. Segundo, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Então, obviamente, essas são penas associadas à prática de crimes dessa natureza. Então, no exercício de determinado cargo, o indivíduo praticou um crime, então ele pode ficar proibido do exercício desse cargo. Ou, no caso aí, no exercício de atividade profissional, com a qual ele não dispunha da habilitação correspondente, ele também, obviamente, vai ficar proibido do exercício dessa profissão e assim por diante, ou algum crime praticado no exercício dessa profissão. Então, é possível penas dessa natureza. Terceiro, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. No caso, essa previsão aqui, do 47, artigo 3º, é para veículos de tração humana ou de tração animal. Porque se for de tração motor, essa previsão de suspensão de autorização e habilitação para dirigir veículo, ela está lá no Código de Trânsito e não aqui, certo? Ou seja, há uma lei especial que trata disso. Então, no frigir dos ovos, essa suspensão aqui é veículo de tração humana, tração animal, se é que isso é possível. E inciso É 4. sério isso? Ele não pode andar de bicicleta ou andar a cavalo? Tá brincando. Então, assim, a lei, o Código de Trânsito, ele é de 97, certo? Então, possivelmente, quando isso aí foi feito, ainda não tinha o Código de Trânsito. Então, alcançava o Código de Trânsito. Ou melhor, alcançava as condutas no trânsito. Mas aí, quando veio a lei especial, entende? Então, assim, a penalidade é a mesma, mas você vai colher essa penalidade do Código de Trânsito e não daqui. Certo? Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público. E aí é outra penalidade que tem que ter a ver com um crime praticado no contexto de um certame público, de um concurso público. Certo? E essas penas restritivas de direito também terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Lembrando, a interdição temporária de direitos é uma espécie, é uma subespécie de pena restritiva de direitos. Então, a pena restritiva de direitos, espécie. Interdição temporária de direitos, subespécies, essas aí constantes no artigo 47 do Código Penal. Olha aí o nível da questão de 2008, Leandro. É muito injusto, né? Pai. Entre as penas restritivas de direitos previstas no Código Penal, não está incluída Mas você interdição permanente de direitos. tem que ensinar a fazer bolo. Você fica super bem cozinhando. Exatamente. Então, entre as penas restritivas de direitos previstas no Código Penal, não está incluída. Prestação de serviços à entidade pública, sim, está incluída. Prestação pecuniária, sim, está incluída. A perda de bens e valores, sim, está incluída. O que não está incluída é a interdição permanente de direitos, porque o que se interdita é temporariamente. Interdição temporária de direitos. Proibição do exercício de cargo, função, atividade pública, bem como mandato eletivo. E aqui é aquela mesma história. Uma coisa é a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Outra coisa são os efeitos da condenação.
Então, isso pode chegar para o condenado, às vezes, como restritiva de direito, a depender do cumprimento daqueles requisitos lá, objetivos e subjetivos que nós vimos no começo, mas às vezes pode chegar como um efeito da condenação, conforme consta aí do artigo 92. Proibição do exercício de profissão, atividade, ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou de autorização do poder público. Né? Então, não tem muito o que dizer aí. O que consta na LEP, inclusive, é que os documentos que te dão licença para o exercício dessa atividade, eles serão apreendidos pela autoridade pública. E, claro, é uma pena que será aplicada no contexto da prática de um crime relacionado ao exercício de profissão, atividade ou ofício. Não vai ser uma coisa aleatória. Ah, vamos aplicar essa pena para o cara que furtou. Não tem sentido. É relacionado a crimes dessa espécie. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Só é aplicado em razão da prática de crime culposo na direção de veículo automotor, e essa é uma previsão lá do Código de Trânsito Brasileiro. Por que não se aplica a crime doloso, Leandro? Pergunta difícil. Não tô te ouvindo, tem um barulho aí de fundo. Ixi, rapaz, deixa eu sair daqui, que eu tô na mesa com o povo comendo aqui, tendo aula com você. Então, não pode ser crime doloso, porque se o crime é doloso, então tem violência, né? Ah, sim. E tem essa previsão aqui no artigo 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, pena, detenção de 2 a 4 anos, suspensão, proibição de se obter a permissão, habilitação para dirigir veículo automotor. O que mais que a gente tem como interdição temporária de direitos? Proibição de frequentar determinados lugares. Agora, como que fiscaliza isso? Dá para fiscalizar? Difícil, né? Difícil. E, ao mesmo tempo, meio desproporcional também você, numa situação como essa, de uma pena baixa, que redundou em substituição privativa de direito, de privação de liberdade por restritiva de direito, você usar, por exemplo, um monitoramento eletrônico. Então, é uma pena que possivelmente será pouquíssimo aplicada, e se aplicada, será grande possibilidade de ser inefetiva. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público, né? Esse tipo aí de conduta relacionada, obviamente, do 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previstos em lei, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, hoje, isso é um tipo penal novo, pelo visto, né, como pode ser observado, por isso é 311-A, e essa restrição de direito, que é direito participar de um concurso, de uma avaliação, de um exame público, é restrito para quem tenha uma ficha comprometida com condutas dessa natureza. Limitação de fim de semana, que, como já foi dito inicialmente, mais do que uma restrição de direitos, é uma restrição da própria liberdade, e isso aí destina-se a levar o condenado para ficar lá recolhido no final de semana, para que ele seja instruído, participe de palestras, esse tipo de coisa. Pelo menos são 5 horas diárias para ir reeducando, ressocializando
esse condenado. Essa é a pena restritiva de direito, limitação de fim de semana. Artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer nos sábados e domingos, 5 horas diárias, em casa de albergado, que é próprio do regime aberto, inclusive, ou outro estabelecimento adequado. 152 da LEP. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança, o adolescente, a mulher e de tratamento cruel ou degradante ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, como se vê, essa pena de limitação de fim de semana, o viés dela é essencialmente instrutivo. Então, guardo o condenado lá durante essas 5 horas diárias aos sábados e domingos e dou um intensivão nele. Palestras, orientações, para que ele possa compreender o caráter ilícito da sua conduta e possa eventualmente mudar o seu comportamento. O que recebe especial ênfase no âmbito doméstico, familiar, seja de relações violentas com a mulher, com a companheira, a esposa, ou com as crianças, né, os filhos e os demais dependentes presentes ali no contexto familiar. Vamos aqui para mais uma questão. Tá por aí, Leandro? Então, sim. Tem que usar tosse. Vitor foi condenado pela prática de um crime de lesão corporal leve no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo aplicada a pena privativa de liberdade de 3 meses. Nós temos uma ligação aqui. Onde é que eu estava vendo? Sendo aplicada a pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção a ser cumprida no regime aberto, já que era primário e de bons antecedentes. Considerando a natureza do delito, o juiz considerou substituir a privativa de liberdade por restritivo de direitos e não aplicou qualquer outro dispositivo legal que impedisse o recolhimento do autor ao cárcere. No momento da apelação, a defesa técnica de Vitor, de acordo com a legislação brasileira, não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena, que, inclusive, admite que seja fixada a prestação de serviço à comunidade, delimitação de final de semana por espaço de tempo. Não poderá requerer a substituição da prestação de serviço. E aí? Lesão corporal, violência doméstica. Diz que nesse contexto não pode, né? Pois é. Não pode. E aí? Pleitear a suspensão condicional da pena, que não admite que seja fixada como condição de cumprimento de prestação de serviço à comunidade. Não, está errado. Não poderá requerer a substituição restritiva de direitos e nem suspensão condicional da pena, mas poderá pleitear a regime aberto, que o regime seja aberto, que seja cumprido em prisão domiciliar ou com tornozeleira eletrônica. Nossa, professor, está complicado. Né? Poderá requerer substituição da pena privativa de liberdade. Não, essa já não é. Então não é letra D. Não é letra D. Então não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Certo? Isso é pacífico. As 3 aí tem isso. Certo. Agora ele pode pleitear a suspensão condicional da pena? Não. Não? Suspensão. Sabe por que eu estou falando isso? Sim, essa parte da suspensão condicional da pena nós ainda não estudamos. Está lá mais adiante. E a suspensão condicional da pena tem seus próprios requisitos.
Mas dentre esses Sim, requisitos, não tem eixo, por exemplo, de que seja uma prática de um crime com violência. é, então, mas sabe por que eu estou dizendo isso? Eu peguei um caso de Maria da Penha esses dias, esse tempo atrás, e, e eles não deram suspensão, eles deram só regime semiaberto, porque disse que não cabia Então, suspensão preventiva. podem não dar, mas é possível? Então, disse que não cabia. Por isso que eu estou falando, estou achando estranho. O que você acha? E aí você vai de que letra? Nossa, tá difícil essa aqui, deixa eu ver. Ah, admite que seja prestação à comunidade, também não admite. Ó, aqui no artigo 77 do Código Penal diz requisitos da suspensão da pena. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Ou seja, não rolou a restritiva de direitos em substituição. Ah, Então, daria aqui para usar a suspensão da pena. suspensão Entendeu? cabe, então. Uhum. Então, seria que Entendi. letra aí, Leandro? Suspensão tá na. Peraí. A letra B. Não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade com restritiva de direitos, mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena que não admite que seja fixada como condição o cumprimento de prestação de serviços à comunidade. Não admite? Ele não pode condicionar essa suspensão condicional da pena à, à prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana? Prestação de serviço à comunidade. Eu acho que não. Não? Não. Então, mas a lei não impede. E tem os requisitos, né? As condições para a concessão da, da suspensão da pena, né? Tem os requisitos, tem as condições que podem ser embutidas. E não há impedimento que esteja embutido essas atividades presentes aí. Então, a resposta correta é letra A. Então, não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afinal de contas, se trata de uma conduta violenta, mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena, termos lá do 77 do Código Penal, que, inclusive, admite que seja fixada prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana por espaço de tempo. Certo, Leandro? Certo. Cara, essa é difícil, hein? A gente tem conteúdo que a gente não viu ainda, mas Essa eu questão é gostei. mais amarradinha, né? É. Agora, você quer comparar essa questão aqui com aquela questão lá de 2008? Não tem condição, cara. Nenhuma.
Ai, ai, muito diferente, né? Não, e o nível é muito mais alto, né? Não, não tem paralelo. Não tem paralelo. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, artigo 181 do Código Penal. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. A pena de prestação de serviço à comunidade será convertida quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital. Então, a gente tem visto até aqui a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Porém, também é possível que, mesmo após a aplicação de restritiva de direitos, essas condições, esses requisitos da restritiva de direitos não sejam observados. E, em razão disso, é possível converter aquilo que estava sendo cumprido em restritiva de direitos em privativa de liberdades. Em privativa de liberdade. Agora, um ponto. Se isso que não foi cumprido deixou de ser cumprido antes da substituição por restritiva de direitos ou depois da substituição, isso faz diferença? Entendeu, Ah, Leandro? não entendi. Antes da substituição? Como assim? Antes ele não tinha pena. Assim, foi aplicado a pena privativa de liberdade. Aí ela foi Aham, substituída por restritiva de direitos. hum, Estamos cumprindo a restritiva de direitos. Vem à aham, tona de que o acusado praticou determinada conduta que uhum, o conduz de volta, eventualmente, à privativa de liberdade. Ele está em restritiva de direitos. E aí, só que essa conduta dele foi praticada antes da substituição por restritiva de direitos, ou foi depois da substituição da restritiva de direitos. Isso faz diferença? é. Entendeu? Mas Porque a entendi. restrição, a pena restritiva de direitos, ela já é um benefício, certo? Sim. Ela é uma pena, mas ela é um benefício, porque poderia ser pior. Seria uma privativa de liberdade, eu coloquei restritiva de direitos. Então, o acusado, entre aspas, precisa fazer por merecer aquela condição melhor de restritiva de direitos. E aí vem à tona, não, mas ele praticou determinada conduta, ou deixou de fazer isso, ou deixou de fazer aquilo. Tá, mas isso que ele deixou de fazer, esse crime que ele praticou eventualmente, isso aconteceu antes da gente substituir por restritiva de direitos ou depois da gente substituir por restritiva de direitos? Porque se foi antes, então não dá para dizer que ele desrespeitou as condições da restritiva de direitos, porque foi Sim, antes, foi certo? antes, exato. Agora, Aham, se foi depois, aí fica muito óbvio que mesmo ele já tendo sido beneficiado com restritiva de direitos, ele não aham, fez jus e aí automaticamente vai ser convertido de restritiva de direitos para privativa de liberdade, sim. certo? Agora, se Aham, foi antes, ainda dá para avaliar os termos do 44, parágrafo 5º, que diz, como aham, consta aí da tela, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então, o que veio à tona que foi praticado antes é um crime, mas não é uma coisa tão de penalidade tão aham, alta. Então, dá para manter o cara cumprindo pena restritiva de direitos, certo? aham, Agora, mesmo se for uma coisa simples, mas aconteceu depois que ele já teve a pena convertida em restritiva de direitos, automaticamente ele vai aham, voltar para a privativa de liberdade, porque ele demonstrou que não aham. merece É uma falta grave, essa então. pena restritiva de direitos.
Até porque, como a gente viu lá no começo, a restritiva de direitos tem requisitos objetivos e subjetivos. E os requisitos Aham. subjetivos estão relacionados ao comportamento dele, à conduta dele, à personalidade dele. Então, ele demonstrou que não tem condições de cumprir restritiva de direitos. Porque mesmo depois ele fez de novo, Aham. certo? Então, por isso aí, há uma diferença que a gente precisa prestar atenção. Mais uma questãozinha aí, Leandro. Aponte a alternativa correta. A perda restritiva de direito não se converte em privativa de liberdade quando ocorrer descumprimento injustificado da restrição imposta. Errado. Se o condenado for reincidente, o juiz não poderá aplicar a substituição. É muito taxativo. Mesmo poderá ser reincidente, ainda assim poderá ser aplicado. Sobrevindo, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz de execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar aplicado, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Essa é a lei, né? Tem que falar essa aí. Na condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa ou por pena de direito, não é? É a letra C mesmo. Qual é, Leandro? C, de caso. Qual é a resposta? C, C. caso. Uhum. Letra A. A pena restritiva de direitos não se converte em privativa de liberdade quando ocorreu o descumprimento injustificado da restrição imposta. Errado, porque é possível que se converta, certo? Sim, sim. Se o condenado for reincidente, o juiz não poderá aplicar substituição. Errado, porque mesmo reincidente é possível, considerada a questão da reincidência específica, como você mencionou. Letra D. Na condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Errado, porque para ser por multa ou pena restritiva de direitos, precisa ser inferior a um ano. Se for superior a um ano, tem que ser ou duas restritivas de direito ou uma restritiva de direito e multa. Certo? Então, nos resta a letra C, que é a correta, que diz: Não. sobrevindo à condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Né? E esse outro crime, diga-se de passagem, precisa ter ocorrido antes, né, da substituição, porque se tiver acontecido depois, não vai rolar. Execução provisória da pena restritiva de direitos. É possível, Leandro? Porque a pena privativa de liberdade pode ser cumprida provisoriamente? Sim. Sim, se a pena de liberdade pode, A também. restritiva de direito, não. Não? Não. Súmula 643 do STJ. A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Olha só, que Que informação loucura. importante. Muito Então, importante. se é privativa de liberdade, pode cumprir provisoriamente, né? Prisão Uhum. preventiva, aquela história toda. Agora, se é restritiva de direitos, é só com o trânsito em julgado, só com a definitividade. Fernando, Oi, deixa eu perguntar. Faltam quantos slides? Eu acho que eu vou ter que sair, cara. tá bom, tranquilo. Ai, caramba, não sei. Vou concluir aqui. Você vai concluir aí? Aí a gente retoma? Beleza. Acho que falta pouco, né? Falta bem pouquinho, só falta multa. Entendi. A Mas não gente, tem a jeito. gente viu todas as restritivas de direito, agora o trecho Uhum. menor, multa. Entendi. É que eu tô com. Chegou um pessoal aqui em casa, inclusive minha neta, e eu vou ter que parar. Não vai ter jeito. Tranquilo. Eles estão
Tá, eu não sei se você vai continuar gravando, você vai parar aqui. Eu vou continuar gravando, aí depois você pega desse pedaço. Tá, joia. Desculpa, Fernando, eu realmente Imagina, não fiz imagina. Bom domingão aí para vocês. para você também, viu? Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, sigamos aqui, pessoal. Pena de multa. Então, a gente viu aí as penas privativas de... Todas as penas privativas de liberdade, viu as penas restritivas de direito, e agora pena de multa. Pena de multa. E assim como a pena eh, de levantamento de bens, de valores, destina-se ao fundo penitenciário a pena de multa, da mesma forma, destina-se ao fundo penitenciário com a finalidade ali de atender às demandas das penitenciárias, os investimentos que precisam ser feitos nas penitenciárias. A pena de multa, vale dizer, ela é calculada em dias multa. E esse dia multa, por sua vez, toma por parâmetro o salário mínimo, uma margem do salário mínimo. E é exatamente por isso que o cálculo dessa maneira está sempre atento às corrosões inflacionárias. Então, está sempre alinhado com uma margem percentual específica, sem ficar aquém ou além, porque está atrelado ao salário mínimo, certo? Pena de multa, artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Por que revogou tacitamente o artigo 60, parágrafo 2º do Código Penal? Então, vamos fazer aqui a leitura atenta. Artigo 44, parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, que foi a questão que a gente viu há pouco. Se a condenação é igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Mas, se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou 2 restritivas de direitos. E aí o que diz o artigo 60, parágrafo 2º? A pena privativa de liberdade aplicada não superior a 6 meses pode ser substituída pela de multa, observado os critérios do inciso 2º e 3º do artigo 44 deste Código. A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa, observado os critérios dos incisos 2º e 3º do artigo 44 desse Código. Como pode se observar, isso foi tacitamente revogado pelo artigo 44, parágrafo 2º, que estabelece as margens aí para a pena de multa. Se é igual ou inferior a 1 ano, pode ser multa ou pena restritiva de direito. Se superior a 1 ano, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e multa ou 2 restritivas de direitos. O sistema de multa, como mencionei, neutraliza os efeitos da inflação, está relacionado aí às margens do salário mínimo. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Então, tem uma margem, um valor que pode ser estipulado para o dia multa. Né? O valor do dia multa não pode ser inferior a 1/30 do salário mínimo, nem superior a 5 vezes esse salário mínimo. Então, o salário mínimo, R$ 1.300, digamos, dividido por 30, vai dar quanto? Então, esse valor é equivalente a 1 dia multa. O mínimo é de 10 dias multa. Então, digamos, o valor deu R$ 44. Um dia multa equivale a R$ 44. R$ 44 vezes 10 vai dar R$ 440. Então, isso seria o valor mínimo para se aplicar ao réu. Né? O mínimo de 10 dias multa, podendo ir até 360 dias, ou melhor, até 5 vezes esse salário mínimo, né?
como dias multa. Mínimo de 10 dias multa, só reconfigurando aqui, me confundi. Então, mínimo de 10 dias multa, e isso vai até 360 dias multa. Um dia multa está mais ou menos aí R$ 44. Só que a pena mínima são 10 dias multa, então a pena mínima seriam R$ 440, mais ou menos. E isso pode ir até a 360 dias multa. Então, 360 vezes 44. E é possível se calcular esse dia multa desde 1/30 do valor do salário mínimo até 5 vezes este salário. E isso vai depender das condições do réu, condições econômicas do réu. Parágrafo 1º, a multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Identifica-se o número de dias multa a ser aplicado, atendendo-se ao critério trifásico do artigo 68 do Código Penal. Então, todo aquele procedimento da dosimetria da pena deve ser observado. Então, primeiro se estabelece, na primeira fase, pena base, analisa-se atenuantes e agravantes, causas de aumento e causas de diminuição, até com isso se encontre a margem correspondente aos dias multa. Daí, num segundo ato, atribui-se o valor de cada dia multa, considerando a capacidade econômica do sentenciado. Esse dia multa, que pode ir de 1/30 do maior salário mínimo mensal até 5 vezes esse salário para cada dia multa, para se fazer o cálculo de cada dia multa. E aí, isso a depender da condição do réu. Vamos aqui para essa questão, estamos finalizando. Em um mesmo contexto, por meio de uma ação fracionada, Carlos praticou 2 crimes autônomos, cujas sanções penais previstas no Código Penal são de pena privativa de liberdade e pena de multa cumulativa. No momento de fixar a multa de cada um dos crimes, reconhecido o concurso formal, o magistrado aplicou a pena máxima de 360 dias para ambas as infrações penais, sendo determinado que o valor do dia multa seria o máximo de 5 salários mínimos, considerando em ambos os momentos a gravidade em concreto do delito. A pena privativa de liberdade aplicada, contudo, por não ultrapassar 4 anos, foi substituída por 2 restritivas de direitos. A pena privativa de liberdade aplicada, contudo, por não ultrapassar 4 anos, foi substituída por 2 restritivas de direitos. Carlos, intimado da sentença, procura você, como advogado, informando não ter condições de arcar com a multa aplicada, já que recebe apenas R$ 2.000 mensais. Na ocasião, o advogado de Carlos deverá esclarecer ao seu cliente que, letra A, poderá ser buscada a redução do valor do dia multa e da quantidade de dias aplicada. Ok, reduzir o valor do dia multa, que está relacionado às condições econômicas, mas não a quantidade de dias aplicada, porque a quantidade de dias aplicada está relacionada à dosimetria da pena, primeira, segunda, terceira fase. Tendo em vista que, em ambos os momentos, deverá considerar o magistrado a capacidade econômica financeira do réu e não gravidade em concreto do fato, podendo o próprio juiz do conhecimento deixar de aplicar multa com base na situação de pobreza do acusado. Então, veja, a assertiva aqui diz, tendo em vista que em ambos os momentos deverá considerar o magistrado a capacidade econômica financeira do réu. Mas não é em ambos os momentos, é apenas no valor do dia multa, não na quantidade de dias multa. No valor do dia multa, eu considero a capacidade econômica do réu. Na quantidade de dias aplicada, não. Isso aí vai ser uma análise da dosimetria da pena. Letra B. Poderá ser buscada a redução do valor do dia multa, que deverá considerar a capacidade econômica financeira do agente, ainda que a quantidade de dias multa possa valorizar a gravidade em concreto do fato. E é isso mesmo, é letra B. Por quê? Poderá ser buscada a redução do valor do dia multa. Então, a minha condição financeira não é
bacana, não atende, ganha R$ 2.000 mensais. Então, o dia multa, ele pode ser temperado. Agora, o número de dias, quantidade de dias multa, isso não. Então, letra B é a correta. Poderá haver conversão da pena de multa em privativa de liberdade em caso de não pagamento injustificado da mesma. Não, isso não é uma possibilidade. Quando a multa ela não é paga, ela será executada pelo juízo da execução penal, observada a disciplina da lei de execução fiscal, inclusive, que se torna dívida de valor, mas não será convertida em pena privativa de liberdade. Primeiro, porque isso poderia redundar na ampliação do quadro de presidiários, que já é precário no país. E segundo, porque isso beneficiaria os réus abastados e prejudicaria aqueles que não têm grana para pagar. Então, eu não converto pena de multa em privação de liberdade. Se a multa não é paga, ela será executada pelo juízo de execução penal com a disciplina da lei de execução fiscal. Letra D. Poderá a pena de multa de um dos delitos ser majorada de 1/6 a 2/3, de acordo com as previsões do Código Penal, diante do concurso formal de crimes, afastada a soma das penas. Não é a previsão da lei. Então, portanto, nos resta aí a letra B. Mais uma questão. Com relação aos critérios para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assinale a alternativa correta. Correta. A substituição nunca poderá ocorrer se o réu for reincidente em crime doloso. Sabemos que é possível, mesmo tratando-se de réu reincidente. O lance lá da reincidência específica, que é o requisito. Somente fará jus à substituição o réu que for condenado a pena não superior a 4 anos. Tem outros elementos envolvidos dentre os requisitos. Letra C. Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, essa será convertida em privativa de liberdade, reiniciando-se o cumprimento da integralidade da pena fixada em sentença. Não. Se não foi cumprida, não será vamos retomar aqui. Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, essa será convertida em privativa de liberdade, reiniciando-se o cumprimento da integralidade da pena fixada em sentença. Errado. Porque aquilo que já foi cumprido não será cumprido novamente só porque houve a conversão para privativa de liberdade. Lembrando que se é multa puramente, então eu não converto essa multa puramente em privação de liberdade. Mas se as restritivas de direito não estão sendo observadas, isso pode se tornar privação de liberdade. Mas aquilo que já foi cumprido com restritiva de direito será aproveitado quando do complemento em privativa de liberdade. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direito. E essa é a resposta correta. Se é igual ou inferior a 1 ano, ou é uma multa ou é uma restritiva de direitos. Se é superior a 1 ano, então vai ser 2 restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e multa. Pagamento da pena de multa. Isso aqui que eu já mencionei e a gente retoma. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando aplicado isoladamente, aplicado cumulativamente com pena restritiva de direitos, concedida a suspensão condicional da pena. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Então, é possível se aplicar a pena de multa e é possível, por praticidade, que isso seja descontado diretamente na folha de pagamento, no desconto no vencimento do salário daquele condenado, que, eventualmente, caso não pague as suas contas, não pague essa multa, será executado no juízo de execução penal, mediante
empreendimento do próprio Ministério Público, mas com a disciplina da Lei de Execução Fiscal, que é 6.830 de 80, tá? Com todas as regras próprias, já que essa dívida, essa multa não paga, se transforma em dívida de valor, certo? Então, com isso, pessoal que nos assiste em algum momento, já que o Leandro precisou sair, mas que nos assiste em algum momento, é o que a gente tinha para manifestar para hoje. Penas restritivas de direito, pena de multa, e na próxima aula, que será a aula 19, a gente avança com a aplicação da pena. Bom, um abraço para vocês e até a próxima.